esse assunto é um assunto que na verdade, me encaminhou para a doutrina espírita, né? Eu comecei na doutrina espírita pela Associação Médico Espírita. Na época, era a Associação Médico Espírita da Baixada Santista. Eu morava em Santos e um casal não diria nem de amigos, né, de irmãos, que é o Fernando Guimarães e a Teresa Or, me ajudaram no momento em que eu estava tendo alguns sonhos com a minha avó, que já tinha falecido. Eu estava tendo algumas experiências de inspiração mediúnicas mesmo, né? E eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eles me explicaram bastante coisa, me deram o Livro dos Espíritos para eu ler e me levaram para a Associação Médico Espírita da Baixada Santista, onde eu encontrei lá, conheci o Dr. José Nilson Nunes Freire, que foi uma das figuras, para mim, eu costumo dizer que nessa encarnação eu estou sentado no banquinho com três pernas. Uma perna é Dr. José Nilson, a outra perna é a doutora Marlene Nobre e a outra é a doutora Irvênia. A doutora Marlene já desencarnada, mas continua firme e forte, mandando orientações, né? Graças a Deus. Naquela época, quando a gente começou, eu comecei lá na Associação Médico Espírita, eu era professor já da faculdade, mas eu, além de dar aula na faculdade de medicina, eu dava aula na faculdade de fisioterapia, biologia e farmácia na Universidade de Santa Cecília. E eu dava aula de fisiologia lá. Durante o desenvolvimento do nosso trabalho na Associação Médico Espírita, houve a ideia de fazer um curso, né? Um curso de extensão universitária de saúde e espiritualidade. O curso se chamava Bases da Integração Cérebro-Mente, Corpo e Espírito. Esse curso ainda existe na Universidade de Santa Cecília, hoje com o nome de Saúde e Espiritualidade. Inclusive, é um curso que tem bastante aula online. Eu acho que quem tiver interessado é só entrar no site da Unisanta, Universidade de Santa Cecília de Santos, e se informar lá. E eu fiquei encarregado da disciplina de Fisiologia e Espiritualidade, né? E eu ia buscar elementos para isso? Bom, a orientação foi que eu buscasse nas obras de André Luiz. E aí foi o que eu fiz. Eu comecei a ler André Luiz e fazer uma correlação. Toda vez que eu encontrava uma informação técnica lá em André Luiz, que dissesse respeito à questão da fisiologia, e é muita coisa, né, de fisiologia, a obra do André Luiz é recheada, né, de informações de física, de antropologia, de biologia, de fisiologia, é uma festa, né? E eu comecei a construir as minhas aulas em cima desse conteúdo. Em 1999, eu defendi a minha tese de doutorado na Escola Paulista de Medicina. Eu já dava esse módulo no curso. E quando eu terminei a pós-graduação, o Dr. José Nilson me chamou e falou: "Desta está na hora de você escrever um livro". E eu achei até engraçado, porque como é que escrever um livro? Como se fosse uma coisa simples, né? Eu falei: "Mas, José Nilson, como é que eu vou escrever um livro?" "Não, se você pega esse conteúdo que você preparou para as aulas do curso e põe no papel que vai dar um livro". E aí eu me interessei e comecei a pegar as minhas aulas, comecei a expandir um pouquinho aquele conhecimento e comecei a colocar no papel. E em 1900, no ano 2000, eu já estava com o Fisiologia Transdimensional, foi meu primeiro livro, que eu lancei pela Associação Médico Espírita do Brasil. Eu lancei, na verdade, pela Folha Espírita, mas já apresentando o trabalho para a doutora Marlene. Quando ela leu, ela me chamou e a gente teve uma conversa bem franca e ela disse assim: "Olha, Décio, o livro ainda tem muitas deficiências, mas você é o único que está escrevendo sobre esse assunto, então interessa a Associação Médico Espírita do Brasil e a Folha Espírita publicar". Você vê que engraçado, né? Na época eu achei assim que. Eu falei, nossa, ela gostou ou não gostou, né? Na verdade, acho que ela foi muito caridosa comigo, porque
Hoje eu olho para o Fisiologia, que é o meu primeiro livro, eu vejo muita coisa faltando. É óbvio, eu era inexperiente, nunca tinha escrito nada. Era muito mais uma obra de boa vontade do que propriamente de um estudo mais aprofundado. Depois que eu publiquei o Fisiologia, que eu também achei que ninguém ia ler, né, ainda mais com esse nome, o Dr. José Nilson foi me estimulando a continuar nessa seara de pegar André Luiz e correlacionar com a fisiologia. E eu continuei trabalhando nessa linha. Eu escrevi outros livros, né? O Ser Médico, Ser Humano, Reencarnação como Lei Biológica. Eu fui escrevendo outros livros, mas eu continuei estudando esse conteúdo. E mais especificamente, uma coisa que me atrai muito é a interface físico-etérica. O que seria essa interface físico-etérica? Interface é alguma coisa que está entre duas faces, né? Por isso, interface. Como se fosse uma porta. A porta ela está dividindo dois ambientes. Então, a interface físico-etérica seria o duplo etérico, basicamente, né? Esse nome, interface físico-etérica, foi cunhado por Richard Gerber no livro Medicina Vibracional, que foi um livro muito importante também, que quando eu li, eu já estava na Associação Médica Espírita de Santos, nós fizemos um estudo junto lá, e o livro me trouxe muitos subsídios, né? Inclusive o tom que eu tinha que dar na discussão. Então, sempre usando o ponto de partida André Luiz, eu comecei a desenvolver esse conteúdo aí.